Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deneva e hoje a nossa aula é de Geografia para as turmas do módulo 3. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre território e diversidade cultural. Para começar, nós vamos saber o que é diversidade cultural. Como o próprio nome indica, diversidade cultural é um conjunto de diferenças vividas por um amplo número de pessoas que podem estar no mesmo país e ainda assim manter características, crenças religiosas e costumes sociais completamente diferentes entre si. A diversidade está presente em toda e qualquer sociedade humana, uma vez que é mundialmente reconhecida a capacidade do indivíduo de se reinventar, de se inventar e de se construir a própria identidade diariamente, em um processo que demanda influências mútuas com outros membros da sociedade ou de grupos distintos, que sejam adeptos a outras culturas. A diversidade cultural pode ser caracterizada pelos elementos como idiomas, crenças, costumes, religiões, danças, comidas típicas, artes e outras coisas. Nós vamos ver agora um vídeo na voz de Maria Bethânia e um texto feito por Miriam Crechu, ok? Médica indígena e que se formou no Brasil no ano de 2013. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando recuperar dos danos causados. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foram eles que escreveram essa história. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver, ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é indígena. Concordam? Vamos falar um pouco da nossa cultura, da cultura brasileira? A contribuição dos povos indígenas, europeus e africanos. As matrizes étnicas do povo brasileiro foram os nativos da nossa terra, os indígenas, os europeus que chegaram por aqui e os negros africanos que foram trazidos à força para serem escravizados. No desenrolar da nossa história e com a miscigenação, ou seja, esta mistura, essas três culturas, acrescidas de outras mais adiante, geraram a cultura brasileira. E como tudo começou? Vocês estão vendo aí nas imagens, né? Um exemplo de como tudo começou com o descobrimento do Brasil. Os indígenas. Os habitantes do Brasil viviam em tribos, sendo seu chefe o cacique, e havia também o pajé, que era o responsável pela vida religiosa e tratamentos medicinais. Nós também tínhamos a cura através das ervas,
plantas e alguns rituais místicos feitos por ele. Eles possuíam sua própria cultura, religião, costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura. Eles eram organizados, de certa forma, dentro da sociedade em que eles viviam. É importante falarmos também das grandes navegações, que é o nome dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à navegação do Oceano Atlântico. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses e um tempo depois foi colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa. Através das grandes navegações, Portugal fazia várias descobertas e em 1500 chegou ao Brasil, através da expedição de Pedro Álvares Cabral. O contato dos indígenas com os portugueses foi extremamente prejudicial, pois foram enganados, explorados, escravizados e alguns até massacrados. Perderam terras e foram forçados a abandonarem toda a sua cultura, toda aquela forma de vida que a gente viu anteriormente, em favor da europeia. Os portugueses necessitavam de mão de obra e, com isso, encontraram na escravidão a saída para a falta de trabalhadores, já que eles próprios não queriam realizar o trabalho pesado. Assim, o primeiro grupo a sofrer com a escravização foram os indígenas. Porém, os indígenas não estavam acostumados a esse tipo de trabalho regular e intenso. Caíam então incapacitados, com doenças trazidas pelos europeus e sempre que possível, eles fugiam. Eles conheciam a mata, então eles tinham facilidade de entrar nela e assim fugir dos europeus. Vamos falar da escravidão africana. Ao mesmo tempo que surgiam as dificuldades com a escravização dos indígenas, por tudo que já foi falado, os portugueses já estavam envolvidos com o comércio dos escravos. E o que aconteceu? Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro. Vinham em grandes navios amontoados e sem nenhum tipo de mordomia. Muitos, inclusive, morriam por doenças ou infecções. Os negros sustentaram a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho. Como não conseguiram mesmo escravizar os indígenas, os negros se tornaram os principais trabalhadores. O Brasil é um dos países com maior influência estrangeira, uma vez que, além dos nativos que já viviam aqui, recebeu colonizadores europeus e ainda escravos e imigrantes de diversos outros países. E, claro, cada uma dessas pessoas possuíam seus próprios costumes e estilo de vida, ou seja, o nosso país é um exemplo de diversidade cultural muito grande. Comum é nós escutarmos que o Brasil é um país miscigenado. Além dos indígenas, europeus e africanos, ao longo do tempo, o Brasil recebeu imigrantes italianos, japoneses, alemães e de outros países. Isso somente atesta que, tomando o significado de cultura por uma concepção geral que envolve hábitos, costumes, a culinária, as crenças e o modo de vida geral de um povo, o Brasil é realmente vasto. Mas é importante nós tratarmos de um assunto que é muito presente na nossa sociedade e eu trago para a nossa reflexão. A concepção diversa de cultura brasileira pode resultar em um olhar equivocado quanto à não existência das mazelas sociais, como a desigualdade social existente, o elitismo cultural e o racismo, ainda muito presente na nossa sociedade. Infelizmente, hoje, a diversidade cultural não implica em respeito ao próximo. Por mais que ela esteja presente, que ela exista na nossa sociedade, o respeito que deve acontecer não acontece. No entanto, reconhecer as diferenças é o primeiro passo para a diminuição desses problemas estruturais de intolerância, de desrespeito e aversão ao que não nos é semelhante. Nós temos aqui algumas imagens de alguns movimentos que lutam justamente para esse reconhecimento, não é? Para o respeito à diversidade cultural dentro da nossa sociedade. No Brasil, cada região tem uma predominância cultural.
própria e que acaba por fazer com que determinadas características sejam mais comuns em um espaço geográfico e ainda que cada parte pertença a um grupo maior que é o país. Ok? Nós estamos na região Nordeste e nós sabemos de toda a nossa cultura, da nossa arte e valorizamos. Porém, sabemos que no Brasil existem outras regiões e que são tão importantes quanto a nossa para formar o nosso país. E é importante que tenhamos respeito uns pelos outros. Trago um pensamento aqui. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. De toda cor, de Renato Luciano. E para finalizar, o nosso grandioso Nelson Mandela, com essa frase: ninguém nasceu com ódio, aprendeu a odiar na terra e se aprendeu a odiar, também pode aprender a amar. Nelson Mandela. Pensem em tudo que a gente conversou e lembre-se que o respeito é a base de tudo. E para o nosso desafio de hoje, faça um breve relato em seu caderno sobre as contribuições dos indígenas, portugueses e africanos dentro da nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.